Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu devo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs da Igreja Adventista da Promessa. É um prazer me dirigir a todos vocês. Também cumprimento a todos vocês que nos acompanham por nossas redes sociais, por esta ferramenta que Deus tem proporcionado para que a gente leve a palavra dEle,
seja a palavra cantada, a palavra pregada, é uma grande alegria, é uma satisfação compartilharmos a palavra de Deus com todos vocês. Estamos hoje iniciando uma nova série. A Igreja Adventista da Promessa, ao longo dos anos, ela desenvolveu, ou melhor, Deus forjou nesta igreja alguns valores, e são valores bíblicos importantes. A gente vai compartilhar com vocês, nesse mês de julho, alguns valores da igreja, como unidade, missão, avivamento, são alguns valores da nossa igreja, aquilo que a gente entende, que Deus foi colocando no coração desta igreja ao longo dos anos. Mas no dia 1 do 8, às 18 horas, nós faremos uma super live. Será um grande culto de adoração a Deus, onde nós estaremos encerrando esta série importante. Hoje nós temos a primeira pregação dessa série, sobre a unidade do povo de Deus. O pastor Júnior Mendes vai compartilhar a palavra de Deus com a gente. Eu gostaria que você acompanhasse com a gente toda a pregação, os louvores, e eu gostaria que você também enviasse o link desta live. Envie o link para um amigo, para um irmão da igreja, para um conhecido, para um parente. Este é o momento em que você também evangeliza, é o momento que você leva a palavra de Deus às demais pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai usar este momento para falar com você, mas também usa este momento para falar com todas as pessoas. Qual é então a nossa tarefa, o nosso dever neste momento? Você vai enviar o link para alguém, e esta pessoa poderá também acompanhar a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, os louvores e a oração final. No final desta live, nós estaremos orando por todos os pedidos que chegarem por meio de nossas redes sociais. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, que será também a base para a reflexão desta live, deste culto a Deus. Está no capítulo 17 do Evangelho de João, a partir do verso 22. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, se você puder, ligue o seu celular, se você tem a Bíblia no celular, abra a sua Bíblia e a gente vai efetuar a leitura. Assim diz a palavra de Deus: Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Graças a Deus, graças a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, a gente vai orar, depois a gente vai ouvir a mensagem cantada, a Dani vai cantar para a gente, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ore comigo. Pai de amor, eu oro em nome de Jesus, neste momento especial em que a Tua palavra é levada às pessoas, da forma pregada, cantada, eu peço que esta palavra toque ao coração. Pai de amor, há muitas pessoas que precisam da graça, que precisam conhecer um pouco mais quem é o Senhor. E nós pedimos então que o Senhor fale ao coração de todas elas. Especialmente esse tema tão importante para a igreja, tão importante nas Escrituras Sagradas, que é a unidade do teu povo. Eu oro pela unidade do povo adventista da promessa, pela unidade das gerações, pela unidade das pessoas que trabalham na igreja, pela unidade doutrinária da tua igreja, pelo foco na missão na tua igreja.
Eu oro, Pai, que haja unidade a partir da Tua palavra, que o Espírito Santo mantenha o vínculo da unidade no meio do Teu povo. Tudo isso para que esta igreja proclame o Evangelho. Una o seu povo, ó Deus, em torno da Tua palavra, em torno da oração, em torno da missão, em torno do avivamento, para que a gente possa proclamar a Tua palavra neste tempo tão difícil, tão desafiador. Por isso nós colocamos diante do Senhor, que esse seja um momento em que o Senhor vai tocar na igreja, para que ela possa lutar pelo vínculo, lutar pela unidade, lutar pela busca da unidade, e que seja uma realidade no meio da igreja adventista da promessa. Pai de amor, eu oro pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Espírito Santo, nós proclamamos
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem-ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer velocidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem-ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer velocidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Amém, glória a Deus. Privilégio estarmos juntos nessa noite para meditarmos na palavra de Deus, dando início a mais esta série de reflexões aqui nas lives, às quintas-feiras. Nós falaremos, como já foi dito aqui, sobre os valores que definem, que distinguem, que marcam o povo promessista ao longo da história. E hoje nós iniciaremos falando sobre o valor da unidade. E eu te convido a voltar no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler 2 versos da oração de Jesus, exatamente os 2 versos que antecederam a leitura inicial do texto, a leitura do início deste culto, os versos 20 e 21. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 e 21, diz assim, no nome de Jesus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só até aqui. Senhor, Deus e Pai, honra e glória ao teu nome. Nesse texto lido aqui, neste momento, próprio Jesus, teu Filho, ora. E hoje a gente se une a esta oração para pensarmos, para refletirmos a partir destas palavras sobre a ideia
da unidade. Pedimos a Tua direção e o Teu cuidado, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, mesmo cada um na sua casa, mas que a Tua presença, o poder do Teu Espírito esteja conosco, nos instruindo, nos levando a responder a Tua palavra. É no Teu nome, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Irmãos, nós iniciamos esta série que nós vamos conversar sobre os valores da Igreja Adventista da Promessa. Desde que assumimos as responsabilidades diante da Igreja Adventista da Promessa com a diretoria geral, quando pensávamos, quando orávamos, pensando em todo o planejamento, no nosso coração houve a firme decisão de não tratar esse período que estávamos iniciando a partir da possibilidade de um lema, mas sim discutindo e pensando na questão de valores que nos definem como povo de Deus, valores que precisam ser sempre relembrados, que estão em destaque na nossa fé e que marcam o que é ser promessista, ao mesmo tempo também, obviamente, que é o que é ser cristão no mundo. E o valor da unidade, o valor da missão e o valor do avivamento são valores que nos acompanham, que ultrapassam gerações, que nos alcançam, e nós entendemos que para a glória de Deus e por aquilo que o Senhor tem nos chamado como povo de Deus na terra, esses valores vão nos acompanhar ainda até que Ele volte. Hoje, especificamente, nós falaremos sobre o valor da unidade, e é um valor muito presente no povo promessista. Aonde você vai, em qualquer lugar que você for do Brasil e do mundo, eu diria, que tem um promessista, você é bem recebido. O nosso povo é um povo hospitaleiro, o nosso povo é um povo que se reconhece por ser família, a gente se chama de irmão com muita naturalidade, apesar de ser um hábito, mas essa é uma realidade do povo promessista, a ideia de nos considerarmos parte da família. Aonde você for que tem um promessista, você vai ser chamado para um almoço, você vai ser chamado para ir na casa, e se não for, não é um promessista de verdade. A realidade é que eu mesmo, graças a Deus pela permissão que tenho recebido ao longo do ministério, tem gente que de vez em quando, talvez ele pode estar até ouvindo, gente que eu estou aqui no sul do país, e tem gente lá do norte que de vez em quando come um peixe gostoso, um tambaqui, e manda uma foto para mim, ó pastor, ó o peixe que eu estou comendo, só para me fazer ficar com vontade, mas eu sei que não é só para fazer com ficar com vontade, ele me considera parte da grande família, que ele faz parte, que eu faço parte, juntos a gente celebra mesmo à distância. É nesse aspecto que a gente quer conversar sobre esse valor da unidade, a partir da perspectiva de Jesus. Por que será que a unidade é tão importante? Por que será que a unidade que define nós, a nós como povo promessista, mas também define o povo cristão de uma maneira geral, por que a unidade tem um lugar especial, essencial, eu diria fundamental para o povo de Deus, e talvez por isso ele apareça como o primeiro item desses valores que queremos destacar, e é com base no Evangelho de João, capítulo 17, e os versos lidos 20 e 21, que a gente gostaria de destacar algumas razões pelas quais a unidade é tão fundamental como um valor definidor de um povo diante de Deus e diante da sociedade. A primeira coisa que esse texto nos diz é que a unidade, o motivo, a primeira razão que a gente apresenta é que a unidade é o desejo de Jesus para os que se aproximam da mensagem do Evangelho. Irmãos, esse texto lido, a gente leu aqui o verso 20, minha oração não é apenas por eles. Esse texto, João 17 é um texto chave para a compreensão de Jesus. João 17 nós temos a maior oração registrada de Jesus, e eu acho muito interessante como ela começa, lá no verso 1, quando Jesus inicia a sua oração, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. As primeiras palavras dessa oração é assim, Pai, chegou a hora. Eu acho
brilhante, é maravilhoso compreender quando Jesus diz: Pai, chegou a hora. Aqui a gente está diante do que Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, quando chegou a plenitude dos tempos. A palavra chegou de lá de Gálatas e a palavra chegou aqui de João, verso 1 do capítulo 17, é a mesma palavra grega, a ideia de que chegou a hora. Jesus aqui, diante dessa oração, ele vai orar por coisas, ele vai apresentar-se diante de Deus, colocando o seu desejo, o seu coração, a sua fé pelos discípulos de outrora e os que estão aqui, nós que fomos alcançados pelo Evangelho. Ele vai colocar exatamente aquelas coisas que são fundamentais, porque ele está nesse momento aqui, diante da hora, da plenitude dos tempos. E quando ele ora, alguns dos aspectos pelos quais ele ora, talvez o principal que norteia essa oração é a questão da unidade. E ele diz nesse ponto aqui: a minha oração, eu rogo por aqueles que crerão em mim. Portanto, nos alcança o povo promessista em qualquer lugar do país, fora dele, alcança o povo que tem sido alcançado pela mensagem do Evangelho, porque o texto diz aqui: porque eles que crerão em mim, por meio da mensagem, por meio do Evangelho. E o que ele pede? Para que todos sejam um. É desejo de Jesus. A unidade está na essência da proposta de Jesus. Efésios capítulo 2, quando Paulo vai também falar sobre o assunto, ele diz que por meio da cruz, Jesus faz de ambos os povos um. Era uma das razões principais, é o desejo principal da obra redentora, é de novo unir o povo de Deus em torno de Deus, em torno do seu amor e da sua graça. Nós temos uma certa facilidade de termos diferenças uns com os outros. É natural, somos diferentes, graças a Deus. Mas essas diferenças não deveriam nos tornar afastados uns dos outros, separados, mas deveria ser muito ao contrário, para manifestar a multiforme graça, sabedoria de Deus diante da sociedade. Por isso somos diferentes, por isso temos características diferentes, manifestamos emoções de maneiras diferentes, gostamos de coisas diferentes, mas nenhuma destas questões impedem o fato de que nós somos chamados para viver em união, porque esse era o profundo desejo de Jesus, em tornar ambos os povos um, todo povo, tribo, língua e nação, debaixo do amor e da comunhão com Deus, com Cristo Jesus. E a oração continua, e o texto diz assim para a gente, que eles sejam um, como Pai, Tu estás em mim e eu em Ti. Se a primeira razão que a gente pode encontrar nesse texto é porque a unidade é o desejo mais profundo de Jesus para o seu povo que é alcançado pelo Evangelho, a gente encontra aqui nessas poucas palavras de Jesus, porque a segunda razão é porque a unidade é a própria essência do Deus triuno. Deus conhece, Jesus sabe do que Ele está falando. É muito importante nesse ponto percebermos essa essência do Deus ao qual cremos, um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que as cartas de João vão dizer para a gente, Deus é amor. Deus é amor porque Ele conhece isso da sua própria essência. Deus em si, Ele é relacional. E Ele nos chama à comunhão do Filho, à comunhão do Pai, à comunhão do Espírito Santo. Deus, ao criar todas as coisas, é importante que a gente pense nisso. Deus não cria a mim e a você, porque Ele carecia do meu e do seu amor. A única vez que Deus diz na criação, não é bom, porque toda a criação é boa. O único momento que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Deus que diz, não é bom que o homem esteja só,
é porque no ambiente da Trindade ele sabe o que é um amor relacional, um amor em que há respeito, admiração, submissão, em que há um verdadeiro relacionamento. Portanto, Deus em si, ele é completo. Quando Deus cria a mim e a você, Ele nos chama para justamente podermos participar do seu amor, participar do ambiente do seu amor, participar do ambiente de unidade e comunhão presente na própria triunidade. Nesse sentido, Ele nos oferece imagem e semelhança, porque nós fomos chamados para sermos relacionais. É a essência de Deus. A unidade está na essência de Deus, e isso também deve estar na essência de cada um de nós como povo de Deus. E o texto caminha, e Jesus diz assim na oração, para que eles sejam um. Esse é o desejo de Jesus, isso está no coração dele, para que sejam um como Pai e eles são um. E ele também diz assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se tem mais uma razão, e a última que a gente apresenta hoje, nesta noite, é porque a unidade é o motor e a razão da missão. Não faria sentido toda a missão estabelecida, ela é focada em constituir um só povo, uma só família, um só corpo. Toda a separação deveria ser destruída. Tudo aquilo que separa, tudo aquilo que desune, tudo aquilo que afasta, na missão, ela é trabalhada para que de novo tudo convirja, tudo se reúna, tudo se volte em torno daquilo que Cristo Jesus fez. E Jesus ele diz assim, a unidade ela é importante para que o mundo creia quem Jesus é, porque Ele foi enviado. Assim, nesse sentido, a unidade, ela motiva a missão. Quando vivemos de forma unida, em união, em comunhão, isso é motivador para a missão. E ao mesmo tempo, ela é a própria razão da missão. A busca da unidade. A busca da unidade. Quero crer que muitos dos que estão nos assistindo agora são casados. E alguns que não são, talvez a grande maioria dos que não são, querem se casar um dia. Talvez alguns estão namorando, noivos. Sei que alguns, porque tenho acompanhado alguns casos, estão desmarcando seus casamentos, esperando a tal da pandemia passar. A grande verdade é que quando a gente casa, e quem é casado sabe do que eu vou dizer, a gente começa a descobrir mais claramente as diferenças que existem entre marido e mulher vivendo dentro de uma mesma casa, vindo de casas diferentes. Eu não fui especial nisso. Talvez pode ter alguns casais que não passaram por essa experiência daquele primeiro ano, talvez os primeiros 2 anos, em que você percebe que a forma como fecha uma geladeira, a forma como trata a roupa da casa, a forma como se comporta os horários de dormir, de acordar, se acorda mais bem-humorado ou mal-humorado. A verdade é que os primeiros 6 meses, 1 ano e meio de casamento, a gente começa a descobrir como somos diferentes uns dos outros, como trazemos culturas diferentes, sonhos diferentes, realidades diferentes recebidas dos nossos pais e que agora estão dentro da mesma casa, vivendo a realidade ali a partir da união do casamento. A união do casamento, ela é uma das metáforas mais fortes do Novo Testamento para falar sobre Cristo e a sua igreja. E isso é muito importante a gente imaginar que eu e a minha esposa, você e a sua esposa, você e o seu marido, naturalmente têm diferenças. O que os une? O que os aproxima?
Qual é aquela decisão que faz com que vocês dois decidam a cada dia ser um? Porque é a isso que somos chamados no casamento, não é? Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. E aí vem Paulo e diz assim: mas grande é este mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. E Jesus diz aqui no verso 21, para que o mundo creia que Jesus foi enviado, é importante que a igreja e Jesus mantenham firmemente o vínculo do Espírito por meio da unidade. Qualquer casal que está me ouvindo aí, mesmo diante das suas grandes lutas, se eles conseguem manifestar unidade, se as pessoas conseguem ver diante de nós um casal de verdade, que tem lá suas diferenças, mas que lutam pela unidade, que lutam por se entender, que lutam por manter o amor de pé, que lutam pelos seus filhos, que lutam por suas famílias, esse casal é visto, e isso de alguma forma se torna uma maneira de fazer missão, porque alguns olham e falam assim: aquele casal ali é um exemplo, eu gostaria de ser daquele jeito. A unidade se torna motor, se torna motivação para que outros encontrem essa mesma felicidade. A unidade se torna tanto motor quanto uma razão dessa busca que é inerente ao ser humano, de não se sentir só, de se sentir unido em comunhão. Irmãos, eu falei de casamento não por acaso, porque nós decidimos ser noiva de Cristo Jesus, a Igreja Adventista da Promessa. Ela faz parte daquele povo do corpo que recebeu o Evangelho e hoje se une diante de Jesus como noiva do grande noivo, Jesus. E apesar das nossas limitações, nós somos chamados à unidade. E como corpo, apesar das nossas diferenças de idade, geracionais, diferenças de gostos pessoais, diferenças de recantos do país, diferenças de maneiras de encarar a liturgia de um culto, diferenças de maneiras de encarar vários aspectos, mas nada disso, nenhuma dessas coisas deveria impedir a capacidade de nos unir diante do Senhor, como Cristo se une com a igreja, como um marido se une com a esposa, trazendo culturas diferentes, trazendo realidades diferentes, mas nós decidimos entender a mensagem, e a mensagem do Evangelho é uma mensagem de união. Irmãos, esse é um valor muito caro para o povo promessista, a unidade. Nós precisamos relembrá-la, nós precisamos resgatá-la, mas acima de tudo, nós precisamos vivê-la intensamente. Nós vamos orar. Eu quero orar com você. É provável que na sua casa tenham jovens, adolescentes, crianças, talvez alguns que já saíram, casaram, seus filhos casaram, moram na mesma cidade, em outras cidades. É provável também que você tenha avós, que você tenha pais, que você tenha tios. Talvez todos esses são promessistas. Irmãos, nós temos vivido um tempo tão difícil nesses últimos 100, 110, 120 dias. O isolamento tem causado tantas dores a muitos de nós, mas que ele também nos ajude a trazer uma lição. Como dá saudade estar junto com a família, como dá saudade reunir todo mundo em volta de uma mesa, como dá vontade de dar um abraço de novo no avô, na avó, como dá vontade de novo abraçar o neto, como dá vontade de estar junto em família. Irmãos, nós somos família, a gente precisa vencer as nossas pequenas diferenças, porque são pequenas. O Evangelho nos une, o Evangelho é grande, a palavra de Deus é poderosa, mas as nossas diferenças são pequenas, são circunstanciais, são até mesmo geracionais, mas somos todos comprados e lavados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus, e fazemos parte desta oração. Eu rogo por eles, eu rogo por aqueles que crerão em mim, para que eles sejam um, como tu, ó Pai, é um comigo, para que o mundo creia.
Nós precisamos dar um forte testemunho de unidade. É um valor caro para a Igreja Adventista da Promessa. Eu oro por mim e por você. Eu oro para que as nossas diferenças não nos afastem, mas que elas sejam a manifestação da graça de Deus de múltiplas maneiras. Eu oro pelos jovens da sua igreja nessa hora. Eu oro pelos anciãos da nossa igreja, os nossos pais na fé que nos trouxeram até aqui. Nós vamos orar para que a gente aprenda a se unir de novo, a gente relembre isso e se volte como um só povo diante de Deus, para que o mundo creia, para que a nossa missão não seja em vão, para que a gente leve o Evangelho de tal maneira, eu lá com o meu estilo, você lá com o seu, mas que o mundo olhe e fale assim: olha lá, ali vai um povo em que eu gostaria de mirar, de ter como exemplo. Ali vai um povo em que eu vejo Jesus no meio deles, para que o mundo creia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, honra e glória ao Teu santo e poderoso nome. Nós somos o Teu povo na terra, povo Teu com diferenças, e essas diferenças a Tua palavra nos ensina que são dons, são talentos, são multiformas que o Senhor tem dado à sua igreja, gente resgatada e comprada de toda língua, tribo, povo e nação, servos, empregados, patrões, empreendedores, mulheres, homens, gente que é criado das mais diversas maneiras por seus pais, meninos e meninas que têm estudado em faculdades, homens e mulheres, senhores e senhoras que formaram a nossa igreja, que talvez nunca sentaram num banco de faculdade, mas foram formados, foram forjados pela igreja, pelo poder do Teu Espírito, e deram a vida pelo Evangelho. Senhor Jesus, nos una em torno do mesmo ideal, do ideal da missão, do ideal de viver o Teu desejo nesta oração, que a gente seja um. Senhor, traz perdão ao nosso coração, ajude a gente a se perdoar um ao outro, ajude-nos a nos amarmos, nos suportarmos, vivermos a comunhão do Teu Espírito Santo diante das nossas diferenças, mas que a unidade seja o vínculo, que a presença do Teu Espírito Santo faça com que essa comunhão se mostre de tal forma que o mundo creia que a mensagem que pregamos é a mensagem do Evangelho, aquela mensagem que veio para restaurar todas as pessoas de todos os lugares. Senhor Jesus, ajuda-nos como Teu povo, ajuda-nos como povo promessista a manifestar o valor da unidade no meio não só da igreja, mas nos nossos entornos, em todo o mundo. Para a Tua glória e para Teu louvor oramos. Tenha misericórdia de nós, no Teu nome, Jesus. Amém. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada
Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tudo que há.
Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Graças a Deus, glórias a Deus. Como é bom ouvir a palavra de Deus, louvores a Deus, e onde a gente vê a pessoa de Jesus sendo o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja, o centro da própria história. É nele e por ele que esta igreja existe, que essa igreja está unida. Somos de várias regiões do Brasil, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte. E Deus foi espalhando um povo por essa nação, espalhou o povo pelos países da América do Sul e pela África, Europa, Ásia. E esse povo adventista da promessa é unido, porque o Espírito Santo, como se fosse colando esse povo. Nós somos pedras nesse grande edifício, o Espírito foi nos juntando, gerações diferentes, estilos diferentes, regiões diferentes, mas nós temos um só Deus, um só Espírito que nos une, e é por isso que essa igreja marcha unida no Evangelho, unida pelo Espírito. Nós vamos orar mais uma vez, nós vamos colocar o povo adventista da promessa, nossa amada igreja, na presença do Senhor. Eu gostaria que você orasse com a gente, mas nós vamos orar também pelos pedidos que chegaram para a gente por meio das nossas redes sociais, pedidos que chegam para a gente também na nossa aliança de intercessão. Todos os dias às 15 horas, nós temos em torno de 500 irmãos, irmãs, anciãos e anciãs, que estão orando a Deus em favor da igreja adventista da promessa. E é por isso que essa igreja está unida, é por isso que essa igreja está em pé, porque tem um exército inteiro lutando em oração por esta igreja. E Deus, que é rico em misericórdia, tem abençoado a nossa igreja. Ore com a gente, por favor. Pai de amor, eu oro pelo nome do Senhor Jesus. Como nós vimos na tua palavra pregada, nós somos unidos, porque um dia na cruz do Calvário Jesus morreu, e o Senhor uniu gentios, judeus, pessoas de todas as tribos, etnias, raças. O Senhor aceita em torno da cruz, do sacrifício de Jesus, todas as pessoas da terra, porque os nossos pecados foram ali perdoados. Nós fomos religados a Ti, Senhor Pai, e nós cantamos a Ti que todas as flechas do mundo apontam para o Teu Filho, aponta para Jesus. É nele que a gente se movimenta, vive e existe. É em Cristo que a nossa vida encontra significado. É em Cristo que essa igreja encontrou significado. É em Cristo que as gerações encontram significado. E é a Ele que nós oramos agora, pedindo a unidade da igreja adventista da promessa, pedindo a unidade do seu povo espalhado pelo Brasil, a unidade do seu povo no mundo. Una a sua igreja em torno da cruz. Pai, nós oramos também para pessoas que estão desesperadas, pessoas que enfrentam enfermidades, pessoas que enfrentam decepções na vida, pessoas que sofrem com a depressão, pessoas que sofrem com parentes longe dos teus caminhos, com filhos rebeldes, com pessoas nas drogas, os dramas
que nós enfrentamos são muitos, e nós só temos uma pessoa a quem recorrer. Nós só temos a Ti, Senhor Jesus, e nós colocamos cada pedido diante do Senhor, para que as nossas orações toquem o trono da misericórdia, para que essas pessoas sejam alcançadas, onde elas estiverem agora, que haja agora a luz do Evangelho no coração, e a esperança da Tua palavra, as promessas do Senhor que não falham, que haja em torno da Tua palavra, a certeza que o Senhor está refazendo a história desta pessoa, e o Senhor está refazendo porque o Teu Espírito Santo está trabalhando, porque o Teu Espírito está convencendo, porque o Teu Espírito está, Senhor, nos bastidores dessas famílias, trabalhando, conduzindo-as ao centro da Sua vontade. Eu oro, Pai, pelo nome de Jesus, alcance a cada pessoa, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Nós estamos encerrando esse momento da nossa live devocional. Nós queremos agradecer a você que tem nos acompanhado às quintas-feiras. Como eu disse no início, durante todo o mês de julho, nós estaremos falando sobre a unidade, missão, avivamento da Igreja de Cristo com base na Bíblia. Mas você pode também nos acompanhar através dos outros programas que a gente tem. O Senhor tem usado este momento de isolamento social e tem nos dado a oportunidade de compartilhar a palavra. Então agora em julho, você pode acompanhar também a nossa lição bíblica, sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Você pode acompanhar também um programa especial, texto e contexto, um programa teológico, doutrinário, e a gente desafia você, este mês de julho, um mês especial, onde a gente vai abordar sobre o sábado, o dia de descanso para o povo de Deus. Nós convidamos você a participar com a gente. Se você precisa de orientação bíblica, você pode entrar em contato com a gente, nós teremos alguém para te atender, um pastor, alguém da nossa igreja vai te atender. Então, entre em contato com a gente se você precisa de orientação da palavra, de um estudo bíblico, se você quer conhecer melhor a Igreja Adventista da Promessa. Nós estamos à disposição de todos aqueles que buscam compreender um pouco mais a palavra de Deus. Agradeço também o pessoal que trabalhou com a gente, o pessoal que está no staff nos ajudando, o pastor Júnior que pregou a palavra de Deus hoje, a Natália que interpretou, também agradecemos o pessoal do nosso Ministério de Música e Artes, o Fábio, o David, a Nalva, a Dani, enfim, agradecemos a todos que nos ajudaram, agradecemos a você, continue com a gente, estamos aqui orando por sua vida e à disposição. Eu gostaria de encerrar com a bênção pastoral, com a bênção apostólica. Pai, nós agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo, por termos passado um momento na Tua presença, e a gente dedica esse tempo para o louvor da Tua glória. Pedimos que o Senhor continue iluminando a mente, a consciência, para que todos compreendam melhor a Tua palavra. Nós estamos agora nesse momento final, e a gente deseja, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o Seu grande amor e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um dos Teus filhos hoje e eternamente. Amém, amém. Receba o nosso abraço, a paz do Senhor a todos.